Fogo Amigo. Foi o nome que nós escolhemos para a Operação Fogo Amigo, significa ataque feito por amigos, colegas ou aliados. Expressão utilizada em guerras quando algum ataque ou bombardeio atinge as próprias tropas ou as tropas aliadas, normalmente por erro de cálculo ou interpretação. Disse também de atitude de traição. Em cima disso, colocamos o nome desta Operação Fogo Amigo, por quê? Porque as investigações demonstraram que um dos assaltantes, durante a prática do crime, foi ferido a tiros numa das mãos, mão esquerda, pelo próprio companheiro de crime. Daí então derivou o nome da operação, Operação Fogo Amigo. O objeto desta entrevista coletiva é apresentar os resultados da investigação e prisões efetuadas em crime de roubo qualificado seguido de morte, na cidade de Boa Vista do Sul, dia 2 de fevereiro de 2016, onde foi morta a pessoa de Armindo Peruchini, com 55 anos de idade. Como de praxe, vou pedir licença aos senhores para publicamente externar alguns agradecimentos a entidades, pessoas, instituições que nos auxiliaram durante esses trabalhos. Ao Poder Judiciário, Dr. Gerson Martins da Silva, juiz de direito, e ao escrivão Onildo de Souza. Ministério Público, Dr. Paulo Manjabosco. Aos policiais civis da 1ª e 2ª DP de Bento Gonçalves, da DP Farroupilha, DP Carlos Barbosa. Policiais de outras cidades que não mediram esforços, não teve dia, não teve hora, para que todas essas prisões fossem efetuadas, todas em cidades diferentes, em dias diferentes, não só de segunda a sexta-feira, como a gente vai detalhar adiante. Então, muito obrigado a esses policiais. A BM de Brigada Militar, os nossos companheiros de Boa Vista do Sul, sargentos Múria e Macedo. Ao secretário municipal de segurança, à nossa disposição, no sentido também de auxiliar no que fosse possível, né? Um agradecimento também muito especial aos profissionais da Ordem dos Advogados do Brasil, subsecção Garibaldi Barbosa, que gentilmente aceitaram os nossos convites para que eventualmente aqui comparecessem para assistir a depoimento de presos. O saldo desta operação: nós temos 5 pessoas presas, um revólver calibre 38 apreendido, não é a arma desse crime, 34 pedras de crack, 4 petecas de cocaína, o automóvel utilizado para o crime, que para nós era um grande mistério, nós vamos explicar, conseguimos chegar nesse veículo, que era dado como um veículo que teria sido desmanchado depois do latrocínio, e também durante essas operações em conjunto recapturamos um foragido da justiça, pessoa que tinha 3 homicídios na sua conta, se não me engano, né? Também foi um dos presos numa dessas operações. Os presos, cujos dados estão ali: Misael Alexandre Faustino Alves, morador de Bento Gonçalves; Geison Fernando da Silva, morador de Caxias; Bruno Silveira da Silva, morador de Caxias. Esses dois, o Geison já está no presídio do Apanhador, o Bruno Silveira da Silva, morador também de Caxias; o Adriano Cardoso e o David William da Silva, moradores da cidade de Farroupilha. O latrocínio é o assalto que deu errado, e é em cima dos erros, evidentemente não queridos por quem pratica o fato, que a polícia investiga. E a partir daí, então, documentamos todas as investigações que são feitas, mas nós temos hoje muito forte no trabalho da Polícia Judiciária a questão da perícia técnica. Então, a gente, quando ressalta a qualidade dos peritos do Instituto Geral de Perícias do Rio Grande do Sul, não é de graça. Realmente são extremamente capazes, e a gente que acompanha os policiais, quando a gente acompanha o trabalho de um perito num local de crime, a gente tendo paciência de observar, ter a calma necessária que esse tipo de trabalho exige, com certeza esse trabalho se demonstra muito útil na elucidação de um crime, qualquer crime investigado onde tenha havido o trabalho pericial. Bem, o histórico do fato. O fato chega ao nosso conhecimento, no caso, a equipe do delegado Leônidas e os colegas da DP de Garibaldi que estavam aqui em fevereiro, depois do meio-dia. Noticiando o fato, lá na linha São José,
é interior do município de Boa Vista do Sul. Houve um assalto, pessoa morta no local. É a notícia que chega através da Brigada Militar. Imediatamente, o delegado Leônidas, peritos do IGP e policiais da DP de Garibaldi vão até este local. Neste local, um minucioso levantamento pericial foi feito. A vítima foi morta por disparos de arma de fogo. E houve a constatação preliminar nesta casa, que tem 2 pisos, de que em cômodos distintos havia resquícios de sangue humano. Isso foi muito importante depois no andamento da investigação. Ou seja, o olhar do perito, que não é o olhar do policial civil, nós não temos capacitação para tanto, já permitiu que num primeiro momento ele visse que havia no local, além de sangue da vítima, que era uma só, não havia outras pessoas na casa, sangue, possivelmente de um dos autores do fato. Levaram uma caminhonete Fiat Strada da vítima que foi morta. Esse veículo foi localizado posteriormente aqui em Garibaldi, na localidade de São Miguel, incendiado. Se explica mais adiante por que da razão de terem incendiado esse veículo. Imediatamente, concluído o trabalho de perícia do local, começam as diligências de rua. Tanto que já no mesmo dia seguinte, várias testemunhas referiram que após o fato notaram a presença suspeita de um automóvel Chevette cor escura que saía rápido por aquelas estradas, ocupado por 2 pessoas. Essa informação também foi bastante relevante. Também era referida por essas testemunhas que conheciam o veículo da vítima, essa caminhonete Fiat Strada, que aquele veículo também saía em fuga com 3 pessoas na caminhonete. Inicialmente, então, trabalhávamos com a hipótese, que viria a ser confirmada posteriormente, de que, em realidade, 5 pessoas participaram deste crime. As investigações iniciais procuravam já identificar esse veículo Chevette, cor azul escuro, modelo antigo, né? E, durante as investigações, localizamos vários veículos com características semelhantes a essa, mas que não foram reconhecidos por testemunhas como sendo o veículo que essas testemunhas viram no dia do fato, esse veículo em fuga com 2 pessoas. Até que agora, dia 28 de março, através da Brigada Militar de Boa Vista do Sul, chegaram algumas imagens de um veículo que na época, um pouco tempo depois, foi fotografado numa estrada do interior. Com a identificação na placa desse veículo e acionado o sistema de dados da Polícia Civil, nós começamos a ouvir esse veículo de Farroupilha, começamos a ouvir a cadeia dominial desse veículo, ou seja, começamos a ouvir todas as pessoas, a partir daquela que tinha um nome nesse veículo, a ouvir todas as pessoas que, de uma maneira ou de outra, tiveram esse veículo em sua posse. Quando falávamos de que tipo de situação esse veículo estava envolvido, as pessoas começaram a dar o nome do comprador seguinte do veículo, né? Então a gente foi estabelecendo esta forma de investigação. Então vários depoimentos foram feitos. Num desses depoimentos, a pessoa que depois viria a ser preso como autor, ele foi ouvido como testemunha aqui na delegacia, deu a sua versão dos fatos, foi o Adriano da Silva. Ele disse que vendeu, ele confirmou que esteve de posse desse veículo, e que vendeu esse veículo para o Misael Alexandre Faustino Alves. E que no dia que ele, Adriano, passou o veículo para o Misael estava
em companhia do Bruno Silveira da Silva e do Jason Fernando da Silva. Foram informações novas e altamente relevantes para que nós pudéssemos começar a montar esse quebra-cabeça. Estas duas pessoas, o Bruno e o Jason, foram melhor identificadas porque já tinham passado pelo sistema prisional. Então houve um reconhecimento por fotografia, o Adriano sabia de quem ele estava falando. Preliminarmente, quando se fala de pessoas do sistema prisional que são suspeitas de cometer crime, nós temos que verificar em primeiro lugar se essas pessoas estão em liberdade. Estavam, os sistemas informatizados da SUSEP disseram isso. Inclusive uma curiosidade, o Otávio me socorre se eu errar a idade. O Bruno foi liberado às 10 horas da manhã do dia 2 de fevereiro, é isso? Não, do presídio onde estava. Veio até Farroupilha, juntou com um grupo criminoso e praticaram um crime. Isso está tudo documentado nos autos. Com esses dados, representamos, junto ao Poder Judiciário da comarca de Garibaldi, pela prisão temporária do Misael, do Bruno e do Jason, medida que foi deferida pelo Poder Judiciário desta comarca após vistas ao representante do Ministério Público. O primeiro a ser preso foi no dia 26 de abril, foi o Bruno. Tínhamos uma informação de que por uma determinada circunstância ele teria que ir até o Instituto Penal em Caxias do Sul. Efetivamente, em um determinado horário, isso aí também, as coisas não se encaixam tão facilmente. Tivemos a paciência de esperar, ele resolveu, tinha que resolver lá no Instituto Penal e recebeu voz de prisão ainda naquele estabelecimento. É bom que se diga que o Bruno é uma pessoa de difícil trato. Saímos de lá, ele disse que não sabia onde morava, mas daí ele lembrou onde morava, fomos até a casa dele, num bairro de Caxias do Sul, e lá achamos drogas, né? Achamos pedras de crack. Ele vai responder também por este crime. Por sua vez, o outro preso temporário, Jason, já havia retornado para o presídio do apanhador após a sua saída temporária, recebeu esse novo mandado de prisão temporária já dentro do presídio do apanhador. Aqui na delegacia, nós já tínhamos a ideia de que o Bruno era a pessoa baleada no assalto. Fotografamos a mão do Bruno. Mão esquerda tem uma marca de lesão. Nós não somos peritos, nós não temos como dizer que tipo de instrumento originou aquela lesão cicatrizada. Sugerimos ao Bruno, e ele aceitou no primeiro momento, fomos com ele até o hospital local, para que ele fosse submetido a um raio-x, onde poderíamos, eventualmente, depois da análise dessa radiografia, fazer uma análise do tipo de instrumento que teria ocasionado aquela lesão. Houve a negativa do Bruno dentro do hospital, na presença do corpo clínico que estava lá, e houve a recusa em se submeter a esse tipo de procedimento. É um direito do preso, evidentemente esse direito foi respeitado, então nós, aí sim, fizemos uma certidão desse incidente, e isso consta dos autos. Mas aos investigadores que estavam conosco naquele momento, nos deu praticamente a certeza definitiva de que ele estava envolvido nesse crime e que ele seria a pessoa baleada pelo próprio companheiro. Evidentemente, o pessoal tem muitas perícias que, muitas não digo, são 3 ou 4 laudos periciais que são eminentemente técnicos, e eles estão sendo confeccionados. Virão, possivelmente até o final do inquérito, talvez agora com a remessa do inquérito, mandamos em aditamento, e essas informações de caráter técnico serão todas analisadas nesses laudos, que serão remetidos em aditamento ao Poder Judiciário.